Estamos aqui mais uma vez no VRT Channel para falar sobre trabalho, carreira, no Carreiras no Plural. A gente tem assistido muitas transformações em relação a esse assunto, né? Aquele tempo em que você entrava em uma empresa, em uma organização e fazia toda a sua carreira lá, parece muito distante, né? Para se ter uma ideia, hoje, as pessoas que estão entrando no ensino médio vão ter até 5 carreiras ao longo da vida. Então, vão passar por diversas escolhas, diversos ciclos, mas a gente sempre tem uma primeira vez. E é por isso que hoje a gente está aqui com a Thaís. Ela é responsável pelo Geração Curto-Circuito, que leva talks gratuitos para jovens de educação pública sobre profissões em ETECs, espaços culturais e outras escolas. Ou seja, ela ajuda os jovens a ampliarem suas opções nessa primeira escolha do trabalho. Né? Muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, é um prazer. Dani. Prazer meu estar aqui. E ela também, a empresa dela, Carbono 60, ela também tem um guia de profissões da economia criativa que ela vai contar pra gente, está para ser lançado, e ela vai contar hoje pra gente aqui nessa conversa. Bastante coisa aqui pra gente conversar. Eu fiquei muito curiosa para saber sobre o nome Geração Curto-Circuito, porque eu fiquei pensando, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, imagina assim, sempre foi difícil essa escolha, né? Esse momento de escolha da primeira profissão, enfim. Hoje em dia, com tanta oferta, né? Assim, hoje em dia, e com transformações tão aceleradas, eu imaginei assim, meu Deus, será que é por isso que dá um curto-circuito? Será que é por isso que essa geração é a geração curto-circuito? Mas me explica, me conta. Sim, inclusive, realmente, foi muito difícil para todas as gerações, eu acredito, escolher uma profissão. E a geração curto-circuito, na verdade, fala sobre todas as gerações, porque eu acho que todas as gerações estão em curto-circuito. A gente está num mundo em curto-circuito. E o curto-circuito, a ideia é que quando tem essa explosão, encanta a explosão, mas também assusta. E então todas as gerações estão nessa explosão de incerteza, explosão de possibilidade, explosão de descoberta, explosão de tudo que já estava consolidado, né? Então a gente trouxe essa coisa da geração curto-circuito para falar sobre profissões. A gente tinha um projeto que se chamava Profissões da Economia Criativa. A gente decidiu ampliar para falar sobre profissões no geral. E o mercado de trabalho é algo que une todas essas gerações. Então a geração curto-circuito, o foco é o público jovem, mas também a gente fala de todas as gerações. Isso é super interessante porque assim, os ciclos dentro das empresas, eles estão cada vez mais curtos. Super. Né? Então, mesmo, como você disse, pessoas de todas as gerações vão passar por isso em algum momento, em renovar as suas escolhas ou fazer outras completamente novas, né? E pode ter uma transição de carreira, né? Um dos produtos que a gente tem na geração curto-circuito é apresentar as profissões para o público jovem, por meio dos talks, dos podcasts e do guia que a gente vai lançar. Mas não necessariamente é só a primeira profissão, pode ter uma segunda profissão também. Inclusive, por exemplo, a minha geração, que é a geração millennial, eu acho que foi a geração da transição, porque eu também não fiquei muito tempo em empresa. A minha empresa, que eu criei em 2009 com meu sócio, Leonardo Cássio, foi o lugar que eu mais fiquei, mas antes disso eu fiquei 2 anos e meio. Foi o máximo que eu fiquei numa empresa. Aí era 1 ano, era 11 meses. E sem falar, até você falando em economia criativa, né? Sem falar que é muito frequente, muito mesmo, cada vez mais a gente ter carreiras simultâneas, né? A pessoa faz alguma coisa durante o dia e de repente faz uma outra coisa num outro período, né? Exato. E a economia criativa tem muitas áreas, né? É muito amplo. Geralmente, quando a gente fala em economia criativa, né, que a definição é toda atividade econômica cujo insumo básico é a criatividade. Muitas pessoas pensam em arte, mas não necessariamente. A economia criativa tem área de consumo, mídias, cultura e tecnologia. A tecnologia também está na economia criativa. Então, pode ser que uma pessoa trabalhe de manhã como um programador e à noite trabalhe com, sei lá, mídias sociais ou como músico. Sim, eu estava vendo, eu não vou lembrar agora, mas eu vou buscar porque é muito interessante. Assim, várias celebridades que têm uma segunda profissão. Olha, que legal. Às vezes assim, eu não lembro quem exatamente agora, mas alguém
acho que do cinema, que era carpinteiro também. Então, assim, é muito interessante, porque não é também, claro, muito pela necessidade de complementar a renda, né, óbvio. Tem esse também. Mas às vezes sim, porque de repente um hobby, ele ocupa esse espaço. É isso que eu ia falar. Eu não sei se é algo individual, mas eu percebo que eu e a minha bolha, a gente tem uma dificuldade de deixar o hobby como hobby. Sempre vira trabalho. Entendi. Entendi. Inclusive, eu criei a minha empresa a partir de um hobby, que eu tinha um blog que eu escrevia sobre teatro, sobre cinema. E a partir daí surgiu a ideia de falar sobre marketing cultural focado em mídias sociais. E aí foi isso, foi algo que era meu hobby, que era ir ao teatro, acabou virando uma profissão, que era falar sobre isso. E é interessante que, assim, também já conheci algumas pessoas que tinham um hobby lá no início, fizeram uma carreira e quando pararam, assim, quando tiveram que retomar retornaram com o hobby, ou seja, parece que carregam aquilo a vida inteira, assim, né, como um plano B. Porque tinha isso, né, antigamente essas coisas eram, eu vou fazer carreira aqui, não necessariamente amo o que eu faço, mas vou ficar, vou ter a minha casa e tal, e na hora que eu parar eu vou fazer aquilo que eu gosto. Isso, quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu quiser. E hoje em dia a gente não pensa mais em aposentadoria, não existe porque talvez não tenha. Exato. Então vamos fazer agora, né? Pegar o caminho e gostar do caminho, né? Não só do resultado. Mas me conta, como a geração curto-circuito auxilia os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Tá. Eu acho que a primeira coisa é apresentar novas profissões para os jovens. Porque também, quando eu fui escolher minha profissão, eu não tinha ideia. A minha bolha era muito voltada para a área da saúde ou algo muito geral de administração. Então, eu fui fazer uma orientação profissional em grupo, com psicólogos e tal, e foi excelente, porque aí eu descobri a publicidade e propaganda, que foi em que eu me formei. E aí eu percebi que hoje em dia os jovens também continuam com a mesma dificuldade que eu tinha. Então, eu e meu sócio, a gente tinha um canal no YouTube, a gente decidiu fazer uma websérie sobre profissões da economia criativa, que a gente já estava no mercado de trabalho. A gente falou, é necessário mais profissionais dentro da economia criativa que sejam formados, que sejam profissionalizados mesmo para isso, porque muita gente acaba entrando porque tem uma oportunidade, nunca pensou em entrar. Então, a gente falou, não, vamos mostrar o que existe fora da área de medicina, direito e engenharia. Então, a ideia é essa. A primeira coisa é apresentar novas profissões para os jovens e para eles poderem escolherem essa primeira profissão e já entrarem no mercado de trabalho. Uma outra abordagem que a gente faz é dar uma esperança para os jovens e, enfim, para todas as gerações de que é possível criar boas relações no mercado de trabalho. Porque muita gente fala, nossa, eu odeio o meu trabalho, não gosto do meu chefe, não gosto dos meus colegas. Mas eu nunca, eu já tive alguns problemas, mas eu vejo com carinho, assim, as relações que eu tive. Eu tenho amigas até hoje que eu fiz no início da minha carreira, em 2004, sabe? Tem amigas de 20 anos que eu fiz quando eu fiz meu primeiro estágio, por exemplo. Então, acho que é possível a gente criar boas relações no mercado de trabalho e a gente conversa com pessoas que trabalham com isso, tanto nos podcasts quanto nos bate-papos que a gente faz. E você leva também palestras para dentro das ETECs, né? Isso, que são os talks, né? A gente faz os bate-papos com 2 profissionais da economia criativa e, geralmente, quando a gente vai em ETEC, a gente foca nos cursos que as ETECs oferecem. É isso que eu ia dizer. Como é que você seleciona essas pessoas, né? É um desafio. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem um projeto que é o Geração Curto-Circuito Talks, pela Lei Rouanet. E aí a gente tem um patrocinador, que é a CNH, que tem algumas fábricas lá no Tocantins. Aí eles falaram, tem como vocês irem para o Tocantins? A gente falou, tem. Então, beleza. Aí ela selecionou 2 cidades para a gente ir. Então, qual é a primeira coisa? Selecionar profissionais da cidade. E aí, por 2 motivos. Primeiro, para gerar uma economia local, gerar e girar a economia local. E segundo, para que os alunos vejam esses profissionais como uma inspiração. Olha, uma pessoa daqui, pelo menos da região, que conseguiu isso. Então, essa é a primeira coisa. E aí a gente vai pesquisar. Então, a internet é a minha maior aliada. Então, o patrocinador pediu, tem como vocês falarem sobre agro? Todo o projeto da Lei Rouanet tem que ser sobre cultura ou economia criativa. Aí eu falei, como a gente vai falar sobre agro e unir isso?
Mas a economia criativa tem a área da tecnologia. Então, a gente falou sobre tecnologia, e dentro da tecnologia tem a biotecnologia e a pesquisa e desenvolvimento. E a gente falou sobre isso no agro. Também tem a área de mídias, que dentro tem audiovisual. Então, a gente falou com uma pessoa, que é o Richard, ele tem uma empresa de drones para o agro. Então, ele tem os drones enormes que ele filma, né, ele faz umas gravações audiovisuais de toda a área daquela fazenda que vai precisar ser feita alguma coisa. Eu estava vendo assim, tem tanta tecnologia embarcada hoje no agro, né? Muita. Assim, mapeamento, eles sabem aquela coisa do controle climático, mapeamento da colheita, é muito mais tecnologia do que a gente imagina. Muito. Dizem que é uma das áreas que mais aplica tecnologia, né? Novas tecnologias. Então, eu fui selecionar isso. Foi um desafio, acho que foi um dos maiores desafios assim, de fazer essas seleções, porque o Tocantins não é muito divulgado, o que eles fazem, o que existe lá. Aí eu comecei, pela internet não estava conseguindo, comecei a acionar uns contatos. Comentei com uma amiga, ela tinha uma amiga que tinha 2 cunhados que moravam no Tocantins. Aí, inclusive, eu gostaria de agradecer aqui todo mundo que me ajudou, porque um dos cunhados dessa amiga da minha amiga indicou um site que se chama TOD, que é Tocantins Digital. E lá tinha todas as startups do Tocantins. Eu entrei nesse site, vi todas as startups, vi qual se encaixava dentro da economia criativa e dentro do agro. Aí entramos no agro. Tá. Como é que você seleciona esses temas? Porque eu imagino que você vá no METEC é claro que você consegue depois, com os podcasts, ampliar muito, né, o leque de opções, porque a ideia é mostrar que existem muitas opções. Né? Mas naquele momento da palestra ou do talk que você vai com os convidados, você tem que abordar, você tem que ficar restrito a alguns assuntos. Específico. Né? Tem muito a ver com o profissional que vai participar. Então, por exemplo, lá no Tocantins a gente falou sobre biotecnologia e exportação, porque uma das pessoas trabalhava com um desenvolvimento de mudas para exportação. E aí tinha uma pessoa que trabalhava com exportação. Quando, por exemplo, a gente foi agora em várias ETECs que tinha curso de moda. Então, a gente escolheu profissionais que tinham a ver com moda. E aí tem muito a ver com diversidade, né? A gente sempre coloca pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas trans para conversarem, tanto no podcast quanto nos talks. Para quê também? Para ampliar a visão dos jovens né, de todas as gerações e também porque trazer pessoas com outras visões ajuda muito na criatividade. É muito rico, né? É Riqueza de rico. Repertório, ela vem da diversidade, né? Ela vem da diversidade. E eu aprendo demais, é uma delícia. É super diferente do que se a gente levasse sempre pessoas com as mesmas características, por exemplo. Sim, porque um grupo homogêneo ele vai criar, ele vai gerar uma solução muito parecida, né? Muito homogênea. Exatamente. né? E aí, em diversidade ainda, eu até tinha visto aqui uma outra pergunta para te fazer, que era assim, o quanto diversidade de gerações, porque você falou, eu sou millennial, né? Você vai para as ETECs falar com jovens. Você leva profissionais, enfim, que já tem uma baita bagagem no mercado, ou que acabaram de entrar. Então, assim, geração é o que não falta no projeto. Né? Exato. E qual a importância disso? O que você acha? Muito importante. Eu sou super defensora da diversidade geracional. E para mim é muito natural trazer essa diversidade de gerações. Desde o início da minha carreira, eu tive contato com pessoas de gerações diferentes da minha e foi muito rico. Eu acho que não só para a carreira, mas para a vida pessoal. Tenho amigas que, por exemplo, agora estão na menopausa, que trazem algumas questões que eu sei que quando eu chegar na menopausa, eu já não vou ter as mesmas questões porque eu já sei como funciona. Então, acho super importante, super rico trazer todas as gerações, tanto gerações de jovens, quanto gerações de pessoas, geração X, geração Baby Boomer, por exemplo. E aí, por exemplo, a gente trouxe já a geração Z para conversar, então é quem está entrando e fala sobre as questões deles. E eu percebo que são outras questões da minha geração e da geração X ou Baby Boomer. Então, Qual que é a questão mais recorrente, assim, que você ouve dessa geração que está agora entrando para o mercado de trabalho, escolhendo a sua primeira profissão? Olha, eu acho que não mudou muito da minha geração, por exemplo, que é
e agora, será que eu vou dar certo? Eu vou escolher, não sei o que eu vou escolher. E aí eu sempre falo para eles que quando eles vêm conversar comigo individualmente, você pode mudar, você não precisa escolher alguma coisa para sempre. E eles ainda acham que precisa, né, escolher isso. Isso é muito interessante, porque as pessoas vão mudar tantas vezes, né? Então, aquela escolha, porque eu acho que se não mudou da Y, eu sou X. Então, se não mudou da Y para Z, também não mudou da X para Y, porque eu também tive a gente tinha essa questão, nossa, porque eu vou escolher e se não for aquilo, e se eu não me der bem, você vai mudar. E muito interessante como, assim, eu vejo hoje essa coisa da carreira, das escolhas, como um mosaico. Cada um vai construindo o seu, né? Eu estava fazendo uma vez pós-graduação em marketing e eu sou publicitária, como também, você. Aqui, ó, metade da população. Metade da população. E aí eu estava fazendo uma pós-graduação em marketing e tinha uma veterinária na minha classe. E eu falei, gente, essa pessoa está perdida aqui, né? Pensei, né? E tinha, assim, ela disse, olha, não, é porque eu fiz veterinária, mas eu gosto também muito de entender dessa parte mercadológica e tal. Bom, ela era perfeita, tinha uma vaga esperando ela. Ela foi trabalhar numa empresa de rações, nossa, na área de marketing. Mas ela tinha o conhecimento, né? Ela passou a ser uma pessoa de marketing, mas com todo o conhecimento que ela precisava de que atributo de valor ela podia vender que estava naquela ração, de diferenciais, não sei o que, porque ela tinha esse primeiro conhecimento. Técnico, né? Técnico. Então, assim, isso, assim, esse é o mosaico que ela foi somando pecinhas, né? Somando retalhos e construindo algo único, né? Ela, através das escolhas dela, tem uma oferta única para o mercado de trabalho. Eu estava aqui pensando que talvez uma mudança que tenha ocorrido, acho que a partir da geração X para Z, é aquele long life learning, que a gente sempre vai estudar e sempre vai continuar buscando conhecimento, e a partir dessa busca de conhecimento é que a gente faz a transição. Então, eu conheço muitas pessoas que, sei lá, eu fiz curso de psicanálise, por exemplo, acabei de me formar, e na minha sala tinha um ex-militar. Maravilhoso, sim, não é aquele estereótipo de militar que muitas pessoas têm. E ele fez essa transição de carreira. Hoje ele atende como psicanalista. Eu não atendo como psicanalista porque não é meu foco hoje, mas eu também poderia ter feito essa transição. E tudo por meio do conhecimento. Não, você tem razão, porque antigamente, assim, antes disso, nossos pais e até meus pais, né, ou avós e tal, era assim, a carreira que você escolhesse, a faculdade que você fizesse ia te dar passaporte para a vida inteira. Para a vida inteira, né? Essa coisa da pós-graduação e tal. E a geração, falando em gerações, nem a geração X e depois a Y, são as gerações que mais investiram em conhecimento. Tem um estudo, tem estudos que dizem isso, né? Assim, porque foi uma geração que chegou e disse assim, tá bom, eu quero estabilidade, eu quero construir uma carreira. A geração X é a geração da meritocracia, ou seja, eu vou ralar, mas eu entendo que eu vou conseguir ir galgando, né, novos espaços e ganhando mais e tal. E para isso eu topo investir em mim mesma, no meu conhecimento. Então, é todo um pensamento que vem junto. Hoje, obviamente, que esse pensamento ele está potencializado pela questão das transformações tecnológicas, né? Eu fico imaginando uma faculdade, sei lá, de Direito, em 5 anos, que eu acho que é o que dura, o mundo já mudou. Com inteligência artificial? Nossa, hoje em dia eu não sei como vai ser, por exemplo, uma faculdade de Direito, porque existem já ferramentas que fazem os processos. Sim. E eles não vão e mais as leis precisar. mudam, e os projetos, novas leis. Então, assim, essa coisa do longo prazo da academia, ela é uma coisa que realmente vai ter que ser... E eu acho que essa também é uma questão, porque hoje em dia os jovens não pensam mais necessariamente em fazer uma faculdade. Eles vão fazendo cursos livres e aí conseguem ter uma profissão que muitas vezes também vai mudar. Então, esses cursos livres, os cursos técnicos,
Hoje em dia tem alta procura dos jovens porque não necessariamente eles precisam fazer uma faculdade. Eu gostei muito de ter feito uma faculdade, para mim foi uma ótima escolha, porque eu acho que também amplia o nosso conhecimento não só para coisas técnicas, mas pensamento crítico. Mas muitas pessoas não necessariamente precisam fazer para seguirem uma profissão, né? E falando em profissão, vamos falar do guia de profissões, então. Vamos! Me conta o que é o guia. Você lança agora em 2025. Foi um guia pela Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura daqui do estado de São Paulo. E a gente vai lançar esse guia que tem 80 profissões da economia criativa. Se chama GPS da economia criativa para orientar os jovens na escolha da profissão. Então, é guia de profissões selecionadas. E aí, dentro desse guia, que a gente vai distribuir o guia físico nas escolas públicas de São Paulo. Então, a gente está nessa fase de seleção das escolas públicas. Se alguém tiver alguma indicação, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, Geração Curto Circuito. E aí a gente também vai lançar o e-book e também vai lançar uma versão acessível, que são vídeos, a gente vai lançar os 80 vídeos com o texto das profissões, uma locução das profissões e intérprete de Libras, para a gente conseguir alcançar as pessoas com deficiência visual e auditiva. Que legal. E o guia também está dividido naquela tecnologia, naqueles 4 eixos que você falou. Exatamente. Tem um primeiro texto sobre como escolher uma profissão. Então, eu fiz um texto acolhedor para o jovem, para o jovem sentir que tudo bem, eu posso escolher, se eu não conseguir, eu vou poder mudar. Aí tem as 80 profissões divididas em 4 áreas e 13 segmentos. E também tem os textos de referência. Então, tem alguns números da economia criativa e também uma explicação sobre a economia criativa. Como você conseguiu chegar em 80? Porque imagino que tem muito mais, né? Assim. Tem muito, foi difícil. A gente escolheu as mais diferentes e também algumas pessoas acham que é alguma coisa, mas também pode ser outra. Então, por exemplo, produtor. As pessoas acham que a produção é a mesma para audiovisual, para teatro, para tecnologia. Não necessariamente. Né? A gente foi lá e colocou sobre o que é um produtor audiovisual, o que é um editor. Existe o editor de livro, existe o editor de vídeo. Então, a gente colocou algumas profissões também para explicar a diferença. E assim, eu imagino que tenha muita coisa ligada a redes sociais, às mídias, né? Porque tecnologia tem muito, exato. E não está só na área de tecnologia. Existem essas profissões em todas as outras áreas, mídias sociais, cultura, todas as outras, audiovisual. Então tem muitas. Eu estava falando outro dia com uma pessoa, até jovem, não está nem nesse momento, né? Mas eu estava falando. Meu filho quer ser jogador de futebol profissional e tal. E então tinha um amigo menor e tal. Eu falei, e você? Aí ele falou, eu quero ser youtuber. Exatamente, youtuber então, é um foco, né? Creator economy, assim, tem tanta coisa. E é onde eles vivem, né? É o espaço virtual onde eles trafegam. Então, para eles... né, como médico, engenheiro... Eu acho que sim, só que quando chega na hora de escolher, muitos vão para o tradicional. Talvez por medo, por achar que não vai conseguir porque é muita concorrência, mas também é possível ir. Eu acho que é isso. Assim, primeiro a gente tem que se identificar com a profissão e escolher essa profissão, e não ir para a profissão e ter que se identificar com ela depois que já escolheu, né? Então, por isso que é legal esse momento de escolha, valorizar esse momento para quem tem a possibilidade de escolher a profissão e buscar essas fontes, né? Esse repertório. Que incrível. Deixa, por favor, as suas redes sociais para a gente saber como é que a gente consegue, de alguma forma, contribuir ou acompanhar o projeto, que é muito legal. Claro. Gente, super fácil. Geração Curto Circuito. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, todas as plataformas de podcast. E a gente também vai lançar o site, geraçãocurtocircuito.com.br, e lá vai ter todo o conteúdo que a gente já produziu até hoje, todas as pessoas que já passaram pelo Geração Curto Circuito. E eu também, Thaís Polimene, Instagram, TikTok. No TikTok eu falo mais sobre psicanálise. E também thaispolimene.com.br. Muito obrigada, Thaís. Foi Obrigada, um prazer. Dani, amei. E olha, eu convido vocês a não perderem o próximo episódio, que a gente vai falar de uma coisa muito interessante, mas eu só revelo semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Dani. Muito.
Música